Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Hoje a gente vai trabalhar com a segunda parte do tema métodos científicos e procedimento, em que a gente vai ver mais alguns métodos e procedimentos que podem ser aplicados aí às ciências sociais de uma maneira mais ampla. Então, ciências sociais, ciências humanas, por exemplo. Então, uma concepção bastante abrangente aí de algumas áreas de conhecimento, além da economia, que é o que nos interessa. Bom, então vamos começar com o chamado método funcionalista, né, que mais que um método, né, de abordagem, vamos dizer assim, né, ele funciona como um método de interpretação da realidade. Né? E basicamente ele parte da ideia de que a sociedade ela é composta por partes, mas que essas partes desempenham funções essenciais para o funcionamento, né, do sistema social. Então, vai trazer justamente essa visão de sistema, no sentido de que cada sociedade, né, seja um país, seja um grupo étnico dentro de um país especificamente, né, em diferentes partes do mundo, em diferentes momentos históricos, vai funcionar como uma espécie de um sistema que tem uma certa coerência, em que há relações entre as partes e cada parte desempenha uma função essencial. Então, a gente pode pensar no período mais contemporâneo, uma classe empresarial, uma classe governante, uma classe trabalhadora, né, cada um desempenhando uma determinada função dentro desse sistema complexo, que é o sistema social, o sistema econômico, o sistema político e assim por diante. Além disso, tem duas concepções interessantes dentro do método funcionalista, que é a ideia de que há uma função manifesta, ou várias funções manifestas, né, e um conjunto de funções latentes. Né? Então, qual é a diferença entre essas duas coisas? As funções manifestas seriam aquelas funções esperadas e conhecidas, né, desejadas para cada organização social. Então, por exemplo, uma escola, né, ela vai desempenhar uma função que é ensinar um determinado conjunto de conteúdos às crianças, né, aos jovens, enfim, e que esse tipo de conhecimento, né, possa servir para que essas pessoas tenham, né, uma maior capacidade cognitiva para o trabalho, para tomar decisões, né, na hora de votar, por exemplo, das relações interpessoais e assim por diante. Tá? Por outro lado, né, podem ter aquelas funções que acabam acontecendo sem que este tenha sido o objetivo declarado, né, ou a intenção inicial, que na prática acontece. Né, que são as chamadas funções não esperadas. Então, mesmo a escola, por exemplo, né, ela pode funcionar como um meio de, por exemplo, eliminar, né, algumas desigualdades sociais, como a própria questão da alimentação. Então, por mais que se ofereça, né, uma merenda, uma refeição na hora do almoço nessas escolas, esse não era a função inicial, mas ela pode vir a cumprir essa função na prática, quando a gente tem uma situação, né, de extrema pobreza e desigualdade no país. Então, a gente vai ter aí funções, né, que são manifestas, daquilo que se espera, né, o objetivo, né, a função esperada de uma determinada organização social, enfim, de alguma instituição humana, e aquelas que na prática acabam acontecendo. Esse método funcionalista, né, foi desenvolvido ou fundado, vamos colocar assim, né, pelo antropólogo polonês Bronisław Malinowski, e basicamente nesse livro, mas em outras obras, né, que se chama Os Argonautas do Pacífico Ocidental, que consistiu num estudo, né, antropológico, e o próprio Malinowski ele é um dos fundadores da antropologia, em que ele conviveu aí, né, numa ilha do Pacífico, com um grupo, né, de pessoas, né, com uma cultura totalmente distinta, e que a partir desse estudo, né, dessa imersão nessa comunidade, ele desenvolveu esse método funcionalista para entender, né, como é que essa sociedade funciona, inclusive para fazer a comparação entre diferentes tipos de civilização, né, contemporâneas ou ao longo do tempo, a partir desse método funcionalista, né? A partir da observação das funções que grupos de pessoas ou pessoas específicas desempenham numa organização, né? Num sistema social complexo. Bom, agora a gente vai para um outro método chamado método estruturalista, tá? Que basicamente é um método que, a partir da observação da realidade, né, tenta abstrair dos fatos ou dos fenômenos, né, algumas características que vão constituir um modelo, né, de entendimento, e esse modelo,
né, ele vai tentar estabelecer qual é a estrutura de uma sociedade, né, como é que ela está organizada, né, estrutura de classe, uma estrutura de raça, por exemplo, uma estrutura econômica. E a partir desse modelo, né, mais abstrato, modelo mental para identificar como que está estruturada uma determinada sociedade, ele retorna para a análise do concreto, né, dos fenômenos, mas agora com uma visão mais aprimorada, né, ou seja, com uma bagagem teórica mais bem formulada. E também parte da premissa de que, sob todos os fenômenos, né, há uma estrutura invariante, né, e por isso ela pode ser analisada de maneira objetiva. Tá? Bom, além disso, parte da ideia de que não se analisam os elementos especificamente, porque esses elementos eles podem variar, mas a estrutura. Né? Então, as pessoas que ocupam um cargo, né, as características de uma tecnologia, as empresas que exploram, tudo isso pode variar. Mas existe algo que se pressupõe constante, né, que seria a estrutura de uma sociedade, a estrutura econômica, né, que ela tende a se manter ao longo do tempo, ou pelo menos por um prazo longo de tempo, né? Não que também as estruturas elas não possam se modificar, tá? Mas que existe uma certa rigidez, uma certa regularidade, uma certa constância nas estruturas que permite a gente fazer uma formulação teórica e olhar para a realidade a partir dessa formulação teórica. Tá? Então, é um método que foi fundado pelo Levi-Strauss. Tá? Aqui eu trago um exemplo de um dos livros em que ele aplica esse método, nas estruturas elementares do parentesco. Né? Então, Levi-Strauss, inclusive, teve uma atuação no Brasil, né, em termos de pesquisa, em termos de ensino, né, na Universidade de São Paulo. Então, é um dos autores, né, que desenvolveram esse método na área da antropologia, na área da sociologia, e que, né, pode ser uma forma de estudos, né, de abordagem também nas ciências econômicas. Bom, a gente tem um outro método chamado método etnográfico, né? Então, como o nome já vai sugerindo, né, se refere aos estudos de etnias distintas, e que faz uma análise descritiva da sociedade, né, focando principalmente nos aspectos culturais. Então, o método etnográfico ele envolve um conjunto de técnicas de levantamento de dados sobre valores, crenças, práticas sociais, religiosas. Né? Então, isso aqui vai estar muito associado principalmente à antropologia, né? Mas também a outras áreas das ciências sociais, especificamente. Tá? Bom, esse método ele vai empregar um processo de investigação que consiste de algumas características. Primeiro, tá? Para o investigador, ele precisa desenvolver uma relação com as pessoas que vão gerar os dados. Né? Então, esses dados eles vão ser relatos, documentos, enfim. Né? Através da própria observação, né, do comportamento e conduta das pessoas no seu entorno. Né? Então, essa é uma característica que há um envolvimento muito próximo do pesquisador com o objeto investigado. Né? Além disso, esse método implica em uso de uma variedade de técnicas de levantamento de dados, então observação, anotações, relato de histórias, enfim. Né? Então, uma série de dados, né, que vão fornecer ali as evidências empíricas para a compreensão de uma determinada etnia. Além disso, requer a permanência no campo por tempo suficiente para verificar regularidades e irregularidades. Né? Então, eu vou trazer alguns exemplos e vou deixar para vocês, lá na UFPR Virtual, alguns links, né, de vídeos para vocês assistirem, em que há o emprego desse método etnográfico, né, caso vocês tenham curiosidade. E também, além de fazer essa observação, para que não se torne um método meramente descritivo, é importante que o pesquisador aplique o conhecimento teórico prévio para moldar o estudo. Né? Ou seja, ele tem que estabelecer minimamente que respostas ele pretende obter a partir, né, dessa imersão no convívio, né, e no aprendizado aí da cultura, dos valores, das crenças de uma determinada etnia. Aqui eu trago um exemplo, né, que é o trabalho aí do Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro, também foi político, né, que ele desenvolveu aí uma série de estudos, talvez um dos mais conhecidos é os índios e a civilização, e que o próprio autor conviveu aí por anos, né, numa tribo indígena no Brasil, justamente para compreender, né, e a partir disso explicar a importância das relações que essas pessoas têm com a natureza. Inclusive derivou daí uma série de políticas públicas, né, de proteção dos territórios indígenas, da preservação da sua cultura e assim por diante. Tá? Então, depois eu deixo lá na UFPR Virtual também um linkzinho
com um vídeo do Darcy Ribeiro, que é um documentário, é um documentário bastante extenso, mas caso você tenha curiosidades, que é o chamado Povo Brasileiro, né, que é uma obra também gigantesca, né, que o autor elaborou, que vai justamente explicar, né, a formação do povo brasileiro a partir do encontro aí de diferentes etnias. Então vejam aí a importância do método etnográfico, né? Talvez não tanto, né, ou talvez não seja tão aplicado no caso da economia, mas dentro dessas ciências sociais, num sentido mais amplo, né, incluindo a antropologia, incluindo, né, outras áreas das ciências humanas. Bom, por fim, a gente tem o chamado método clínico, que obviamente quando a gente fala desse método aplicado, né, às ciências sociais, ele vai ser um pouco mais restrito em relação aos métodos clínicos na medicina, farmacologia e outras áreas, né, das ciências da saúde, que envolve basicamente um conjunto de técnicas, né, em que há essa relação clínico, né, paciente ou pesquisador-sujeito. Então esse método consiste basicamente, né, de levantamento de informações a partir de entrevista, da história de vida contada, né, pelos indivíduos, pela observação do comportamento dos indivíduos e pelo emprego da psicanálise, por exemplo, se a gente está falando da área da psicologia. Tá? Basicamente é um método em que o pesquisador ele busca fazer perguntas adequadas, né, para obter respostas que não sejam ambíguas, que respondam exatamente ou que tragam informações que permitam ele tirar conclusões, né, que respondam exatamente o que ele precisa saber, já que está muito baseado no relato, né, das pessoas. E também é um método que depende, né, de um apoio teórico prévio, né, para enquadrar as informações, para que não seja meramente descritivo, e que o pesquisador aí tenha um domínio, né, do contexto em que aquela pessoa que está fazendo o relato, né, está inserida, justamente para entender os significados das palavras, né, da situação em que a pessoa está vivendo, para poder interpretar corretamente, né, o que está sendo dito. Bom, então encerramos aqui, né, alguns métodos. Obviamente esses métodos eles são ainda, de certa forma, um pouco abstratos, né, porque a gente partiu de um nível mais alto, né, que são os métodos de abordagem, método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético, né, que vão estabelecer visões gerais de como se procede aí com a geração de conhecimento científico. Agora a gente tem um nível um pouco mais voltado para a operacionalização, né, ou seja, algumas abordagens mais de procedimento, mas ainda assim a gente vai ver no decorrer do curso, né, técnicas específicas dentro de cada uma delas. Por exemplo, dentro do método estatístico, né, eu posso trabalhar simplesmente com a estatística descritiva, ou posso trabalhar com correlações, análise de regressão, técnicas mais complexas, enfim. Né? Então, as técnicas especificamente, né, elas são ainda mais operacionais, então são mais específicas para um determinado objetivo. Bom, deixo aqui, né, a mesma literatura para que vocês leiam, que é o capítulo 4 do livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi e Lakatos, que é, como eu já mencionei, é um capítulo bastante extenso, mas bastante interessante, né, dá uma visão bastante geral aí sobre os métodos científicos e, principalmente, né, nessa parte mais final, os métodos que são empregados nas ciências sociais, que era o objetivo, né, dessas 2 últimas semanas de aula. Bom, desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.